velejantes! Hoje vamos velejar pelos mares do Caribe com mais um Gabriel Garcia Marques. Hoje vamos falar sobre a incrível e triste história da Cândida Erendira e sua avó desalmada. Este pequeno livro com esse baita título traz não só a incrível e triste história da Cândida Erendira e sua avó desalmada, como outros contos também, né? Este aqui é o conto principal, que é o que fecha o livro. Mas além dele, nós temos mais 6 contos aqui. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Os contos desse livro foram escritos entre 1961 e 1972. Em 72 tivemos o último deles, né? O conto que dá o nome ao livro, e tem todo um porquê dele ser o último aqui que no final eu vou falar. Todos eles se passam em povoados no Caribe, onde o Gabriel Garcia Marques nasceu, né? Então a gente sabe que ele gostava de ambientar os seus livros nesses pequenos povoados do Caribe, ou em lugares que ele não definia exatamente aonde, mas sempre em algum local da América Latina. Inclusive tem uma frase aqui na orelha do livro, no final, que eu acho que define muito bem este livro, que é: metáforas da América Latina. Os contos presentes nesse livro nunca foram tão semelhantes à realidade e ao mesmo tempo tão diferentes dela. Afinal, sabemos que o Gabi escrevia realismo mágico ou realismo fantástico, então, óbvio, né, temos os elementos aqui que fogem da realidade e bastante, né? Já no primeiro conto a gente tem, então, o realismo fantástico bem presente. O nome do conto é Um Senhor Muito Velho com Umas Asas Enormes. Neste conto, nós vamos conhecer um homem que aparece ali numa vila, ali num povoadozinho do Caribe, e este homem tem umas asas enormes e ele é muito velho, igual o título já sugere. E ele vai parar ali numa propriedade de umas pessoas, né, de um casal ali, e eles não sabem o que ele é, se ele é um anjo, uma criatura mitológica, ninguém sabe muito bem o que ele é. Ele vive alguns anos ali, aí tem todo um desenrolar, onde a gente vê como as pessoas podem ser cruéis com criaturas diferentes e que ficam na delas e não falam muito, né? O segundo conto é O Mar do Tempo Perdido, que foi escrito em 61. Esse conto aqui, nele a gente tem a Clotilde, que ela começa a sentir um cheiro de rosas vindo do mar. Isso muito angustia ela. Ela acha que a morte dela está se aproximando, então ela pede para o marido dela sepultar ela bem longe do mar. Ela não quer, depois de morta, que seja jogada no mar, né? Alguma coisa assim, ela quer ficar longe. Mas para ter certeza que ele vai cumprir, que vão enterrar ela bem longe do mar, ela pede para ser enterrada viva. Então tem todo um desenrolar ali de pessoas envolvidas com isso, e é bem louco esse conto. Depois nós temos O Afogado Mais Bonito do Mundo, que ele é de 68. Esse foi um dos contos que eu mais gostei do livro. Nele a gente tem ali numa praiazinha do Caribe também, chega um corpo, né, de um homem morto, uma pessoa afogada ali, né, o mar traz, e o pessoal do povoado encontra ele e ninguém sabe quem ele é, só eles veem que ele é muito bonito e ele é muito grande, ele é muito maior do que as pessoas dali, né? Então, eles começam a preparar ele pro funeral. Eles resolvem dar um funeral digno, né, pra esse estranho que ali chega e que ninguém conhece. E todo mundo fica apavorado com a forma física dele, tanto por ele ser muito grande quanto por ele ser muito bonito. Então as mulheres que vão preparar o corpo dele, elas chegam a chorar de tão bonito que aquele homem tá morto. Aí todo mundo chega à conclusão que o nome dele não poderia ser outro senão Estevão, e aí todo mundo começa a chamar ele de Estevão, começa a imaginar a história do Estevão. É bem legal esse conto, eu realmente gostei dele, achei ele bem legal, né? Lembrando que a maioria, né, os 6 primeiros são todos contos curtos, então a gente lê bem rapidinho. Depois a gente tem Morte Constante para Lá do Amor, foi escrito em 70. Esse eu já não gostei muito, ele conta a história de um senador ali, um político,
que ele tem uma doença terminal, ele vai viver mais uns 3 meses, eu acho que é, ele não conta pra ninguém, ele toca a vida dele ali, política, e ele chega ali também no povoado e se apaixona por uma moça ali, filha de um cara que pediu favores pra ele no passado. Então, ele quer porque quer ficar com essa moça, mas esse senador, ele não é bonzinho, sabe? Então, tem também todo um desenrolar ali que eu não gostei muito, mas, enfim, né? Não, questão de gosto mesmo, assim, esse conto não curti muito. Depois nós temos A Última Viagem do Navio Fantasma, de 68, que literalmente narra a última viagem de um navio fantasma. Então, o narrador desse conto, ele parece que não respira. Não tem frases, é uma frase só. São, acho que umas 8 páginas, talvez, 7 páginas, eu até anotei. E tudo corrido, sabe? Tem vírgulas, mas é uma frase só. Ele não para e vai emendando uma ideia na outra. Então é um conto bem interessante esse também. No sexto conto, nós temos Blackaman, o Bom Vendedor de Milagres, um conto também de 68. Nele nós vamos conhecer o Blackaman ali no início, num povoado, vendendo um monte de coisa, né? Essas cenas clássicas de antigamente, daqueles caras que vinham vender emplastos, remédios e curas milagrosas. Ele tá ali com os seus frascos, toda aquela parafernália. E ele tá querendo vender um contraveneno para cobra e pede para que tragam para ele uma cobra venenosa que ele mesmo vai testar ali na frente daquelas pessoas esse contraveneno. Esse conto é bem interessante também. E por último, então, né, o conto mais comprido, que é o que traz o título do livro, A Incrível e Triste História de Cândida Herêndira e Sua Avó Desalmada. Notem que aqui na capa tá escrito Herêndida. Não sei se vai dar pra ver por causa do uso aqui. Herêndida. Aqui também. Mas, quando eu cheguei lá no conto, tanto no título do conto, quanto em todo o corpo dele, né, por todo o conto mesmo, ela é chamada de Herêndira, com R ali no lugar daquele D. Então, não sei se foi um... Aqui, ó. Herêndira. Então eu tô chamando ela de Herêndira também, porque como é falado no conto mesmo, não sei isso aqui, o que foi, se é coisa da editora. Eu só percebi enquanto eu tava lendo, então não cheguei a pesquisar, né, se é um erro, o que foi, mas enfim, né, até quando eu via antes, assim, lia rapidamente o título, eu achava que Cândida também era nome, eu achava que o nome dela era Cândida Herêndira, mas é um adjetivo aqui, ó, da Cândida Herêndira, né, de uma moça doce, enfim, e da avó desalmada, né, ela é uma pessoa cândida, uma pessoa doce e a avó uma desalmada, e de fato, é isso que acontece nessa história. Essa história é muito interessante. Nela, então, a gente vai conhecer a Herêndira. É uma mocinha que mora com a sua avó. E a avó dela meio que faz ela de empregada, assim. Ela tem que limpar tudo, arrumar tudo, dar banho na avó, cuidar da avó, né? A avó dela dispensou os empregados e ela que faz tudo ali. É uma casa boa, confortável que elas têm, mas a menina tem que fazer tudo pra avó dela. E aí numa noite ela vai dormir muito cansada, né, de tanto trabalho ali na casa, e ela acaba esquecendo de apagar as velas do candelabro que ela tem do lado da cama. E acaba acontecendo um acidente ali, esse candelabro cai e pega fogo na casa. E esse fogo consome com tudo, elas perdem tudo que elas têm. A avó dela, então, culpa ela, né? Que diz que foi culpa dela, que agora elas não têm nada por causa do descuido dela. Então ela calcula ali quanto que a Herêndira deve para ela, né? O valor do seu patrimônio, que depois seria a herança da Herêndira. Então ela começa a levar a mocinha para vários povoados, para vários locais, a fim da Herêndira se prostituir para ganhar dinheiro para ela. Então ela começa a explorar a neta dela, né? Então elas vão para muitos lugares e aí a gente tem uma narrativa clássica aqui que talvez só o amor consiga salvar essa moça das garras dessa senhora maquiavélica. Então, nós vamos ter um rapaz ali importante em determinada altura que vai se interessar pela Herêndira
E nós vamos ver, né, o que que vai acontecer ali. Não quero dar muito spoiler, porque eu achei o final bem interessante desse conto. A minha mãe disse que não gostou muito do final, mas eu achei sensacional. E eu cheguei a ficar rindo no final, assim. Aqui a gente vai ter presente também alguns elementos do realismo mágico, assim como nos outros contos, né? Eu acho que em quase todos a gente vê isso. Aqui ele tá mais sutil no início, mas depois a gente vai vendo, né, como isso se constrói, porque tem algumas situações ali bem inusitadas, né? E nós também vamos ver, né, como é que realmente vai funcionar a cabeça da Erendira. Será que ela era tão cândida assim? Então, é bem interessante esse conto aqui pra gente ver a evolução dessa personagem. Eu tava editando o vídeo e eu percebi que eu esqueci de falar uma informação bem relevante, que eu não podia deixar de fora. O motivo pelo qual o conto da Erendira é o último, e creio eu que também seja o motivo pelo qual o livro, né, a coletânea de contos, leva o nome deste conto, é que neste conto especificamente a gente vai ver elementos dos outros contos que a gente leu até então. Os outros 6 contos ali, eles vão estar presentes de alguma forma no conto da Erendira. Então, conforme a história vai passando, a gente vai ver que vai ser citado ali em algum momento o Blackamoor, vendedor de milagres, o senador Onésimo lá, daquele conto que eu falei que eu não gostei muito, algumas situações que aconteceram nos outros contos. Então, a gente vai ter esse encontro ali, né, de realidades, e por isso que é importante ler na sequência que eles se apresentam, pra gente chegar no último e pegar essas referências, né? É o Gabo Verso aqui se materializando. E eu achei que essa informação era bem relevante, por isso que eu resolvi fazer esse recorte. Eu não queria deixar de falar isso. E um conto bem escrito, né? Como tudo que o Gabriel Garcia Marques faz. Eu gostei da maior parte dos contos, acho que no conto do título realmente foi o que eu mais gostei, até porque ele é maior, ele é mais desenvolvido, né? Então a gente tem mais tempo de se apegar a construir todo o cenário na nossa cabeça. E fora ele, eu gostei, então, como eu falei, muito também do Afogado, né? Do Afogado Bonito ali. Eu achei bem legal que dentre os contos curtos foi o que eu mais gostei, o conto do suposto Estevão ali da praia. Então, é isso, mais um livro do Gabo lido. Um livro bom, assim, pra gente ler quando não tem muito tempo, né? Vai lendo um conto por dia, quando dá tempo. Todos são muito fluidos, todos são curtos, então é um livro bem legal, assim, também para quem quer talvez se aproximar mais do autor, para quem leu pouca coisa, para quem não leu, quer conhecer, né? Então, super livro, como sempre, né? É óbvio que eu sempre vou indicar os livros dele, gosto de tudo que ele escreve, continuo gostando. Tem mais livro dele aqui para eu ler que eu não li ainda, que com certeza vou falar no canal também quando eu ler. Mas é isso, gente. Me contem nos comentários se vocês já conheciam, se já ouviram falar desse livro. E me contem qual outros livros do Gabo que vocês mais gostam, né? Eu vou deixar aqui a playlist das resenhas que eu fiz dos livros que eu li dele até então. E obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!